Estamos de volta, 11 horas 28 minutos, 11h28. Deixa eu entrevistar aqui o deputado Lúdio Cabral. Já falamos sobre alguns assuntos, alguns temas. Para a gente encerrar essa parte da pandemia e irmos para o avião, irmos de jatinho, né? O senhor defende a quarentena coletiva ainda, mesmo com esses números do mês agora de maio, que a gente teve uma redução já significativa nas últimas 2 semanas, redução no número de mortes, número de casos, nesse fim de semana 35 mortes, sei que ainda é muito, obviamente que a gente quer zerar esse número, mas mesmo com essa redução, o senhor defende a quarentena? Luiz Fernando, assim, eu preciso avaliar o estágio da curva epidêmica para tomar a decisão certa no momento certo. A Europa utiliza como parâmetro para tomar as medidas mais rigorosas de restrição de circulação a taxa de incidência de 100 casos novos a cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Quando se alcança essa taxa de incidentes, para gatilho de restrição muito rigorosos. Inclusive, proibição de encontros entre membros de famílias distintas, que moram em domicílios distintos. Nós estamos hoje, em Mato Grosso, com uma taxa de incidência entre 280 e 300 casos por semana a cada 100 mil habitantes. A média móvel de casos novos ontem era de 1.486 casos dia, a média móvel de 7 dias, de 49 mortes dia. No ápice da primeira onda, Luiz Fernando, nós tínhamos 1.400 casos novos dia e 40 mortes em média dia. O sistema de saúde ainda está em colapso. A ocupação de leitos de UTI na casa de 85%, tecnicamente é colapso, porque essa diferença é resultado de rotatividade. Nós tivemos períodos com 200 pessoas na fila guardando leito e a taxa de ocupação na casa de 93%, 94%. A quarentena teria que ter sido definida, aprovada e construída em consenso com a sociedade civil no final de janeiro. Nós não alcançaríamos esse cenário de catástrofe que nós alcançamos e que durou 2 meses em Mato Grosso. A queda da curva epidêmica agora, ela, infelizmente, Luiz Fernando, ela é muito mais resultado do comportamento natural do vírus, da redução de suscetíveis à infecção, mas a taxa de transmissão ainda é uma taxa que exige preocupação e nós já deveríamos ter realizado quarentena de 14 dias, de 21 dias talvez, entre janeiro e fevereiro. E aí, com base em indicadores locais que fizeram quarentenas rigorosas, efetivas, que tiveram queda de até 80% na taxa de infecção, na taxa de internação, nas taxas de mortalidade, nós pouparíamos entre 2.700 e 2.900 vidas nos meses de março e abril no Mato Grosso. Se tivéssemos feito quarentena lá em fevereiro. E teríamos condições de permitir à economia respirar nos meses de março e abril, o que não aconteceu, porque os governos colocam em conflito economia e saúde, e, na verdade, as medidas de saúde têm que ser acompanhadas de medidas para proteção econômica, para evitar que se estenda o colapso sanitário e a crise econômica. Então, hoje, ainda seria cenário para a quarentena obrigatória. Diante desse cenário, a Assembleia, por exemplo, entrou na luta agora para vacinação, montou um dos postos de vacinação lá na sua estrutura. Como que o senhor avalia aí o movimento de vacinação? Estamos indo bem ou há uma morosidade do governo em conseguir as doses? Luiz Fernando, eu tenho feito um balanço semanal também do andamento da vacinação aqui no nosso estado. Até umas 3 semanas atrás, estava lenta demais a vacinação no estado. Há escassez geral de vacina no país
mas com as doses que Mato Grosso tinha disponíveis, nós tínhamos mais de 40% de doses não aplicadas, e essas doses já disponíveis. Na semana passada, esse número caiu para 30%, mas ainda eram mais de 200 mil doses disponíveis. Tem um problema acontecendo agora, que é a realização da segunda dose da vacina, não por não ter a vacina disponível, mas pelo fato dos governos terem organizado a vacinação de uma forma centralizada, dificulta ou a busca da segunda dose ou a busca das pessoas para realizar a segunda dose pelas equipes de saúde. Como as vacinas não estão sendo aplicadas em unidades de saúde, já tem uma dinâmica para realizar a busca ativa, nós temos atraso na aplicação da segunda dose, tendo a segunda dose disponível. Vamos falar um pouquinho do avião? O senhor entrou na justiça para barrar a compra do jatinho de 8,5 milhões de reais que o governo do estado comprou aí na calada da noite. E isso vai reverter em quê? Esse dinheiro continua investido nesse avião? Pode haver um retrocesso nessa compra? Explica para a população, deputado Lúdio, sobre o que acontece a partir de agora. Parece que o Ministério Público também havia se manifestado contra essa compra. Sim, Luiz Fernando. Para fazer uma atualização aqui, o índice hoje de doses não aplicadas em Mato Grosso é de 26,7%. Já diminuiu bem. Está diminuindo. O ritmo da vacinação está melhorando, mas ainda precisa melhorar bastante. Principalmente quando a gente começar a vacinar as pessoas com comorbidade, que são mais de 200 mil pessoas em Mato Grosso, a logística terá que ser descentralizada com a vacina nos postos de saúde, para isso facilitar o acesso da população. Bom, mas voltando a falando agora dessa questão do jato, toda compra que um governo faz, ela é precedida de um processo administrativo e com a definição da modalidade por meio da qual essa compra será feita. Desde que o Estado assinou o contrato para essa compra e que a notícia foi divulgada, eu fui buscar todos os documentos do processo administrativo. Porque o Estado, Luiz Fernando, no dia 1º de abril, assinou um contrato de compra desse jato, ele é um jato usado, por 8,5 milhões de reais, utilizando a seguinte modalidade, aquela que não exige licitação. Uma palavra difícil de falar, inexigibilidade de processo licitatório. Quando que se compra desta forma, sem exigir licitação? Quando é um produto ou um bem exclusivo, que você não tem como fazer concorrência. Vamos dar um exemplo do que seria uma compra com inexigibilidade de licitação hoje? Vacina contra a Covid-19. O contrato para aquisição da Sputnik V que o Estado fez, muito provavelmente é um contrato com inexigibilidade de licitação. Agora, para comprar uma aeronave, não se justifica esse procedimento. E nos documentos, Luiz Fernando, a gente identificou uma série de falhas, não havia termo de referência no documento básico, justificativa técnica. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado no dia 22 de março era contrário, porque tinha várias lacunas no processo. O termo de referência só foi redigido no dia 30 de março, com muitas lacunas, que é o que especifica o que é o bem que vai ser adquirido, e no dia seguinte o contrato de compra já estava assinado. Então, depois que nós reunimos todos esses documentos, eu ingressei com ação popular, com o objetivo de anular esse contrato e de anular a compra. Na quinta-feira mesmo, o CNJ emitiu uma decisão para que a Justiça, na quinta-feira, tomou uma decisão proibindo o TJ de Mato Grosso de alocar recursos para a compra do jato. Porque o jato seria comprado, em parte, com recursos de multas, de ações, de decisões judiciais. E há uma proibição desse tipo de mecanismo. O governador veio ao ponto de dizer que vai manter a compra de qualquer forma. Então, eu espero, sinceramente, que o Poder Judiciário, com base nos muitos erros no processo para a compra
dessa aeronave tem muitos erros, e com base na decisão do CNJ, de a liminar que eu estou pedindo na ação popular para que a compra seja anulada. Se já foi feito o pagamento, seja devolvido o recurso para o erário e esse processo desfeito, porque não tem sentido. Sem falar na questão de prioridade. Comprar uma aeronave de luxo agora, no momento em que a gente está, é a mesma coisa que a live, ou pior, na verdade, a live do Gustavo Lima lá em Primavera, reunindo a elite econômica do nosso estado. Tudo cabe no mesmo balaio. Quem é o dono desse jato aí? Quem é o proprietário dessa maravilha? Uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, uma empresa sediada em Miami. Nós estamos buscando o caminho dessa empresa para procurar entender o porquê dela ser fornecedora exclusiva de uma aeronave para o Estado. Porque eu assisti um filme de terror, que o cidadão se elegia e depois ele ficava devendo favores para as pessoas que haviam patrocinado a campanha dele, e esses favores eram pagos dessa maneira. Ele comprava tanque de guerra, ele fazia um monte de coisa para tentar pagar esses apoios, né? Mas isso é um filme, né? Hollywood pensa muito, né? Não sei. É Hollywood, Luiz. Hollywood. Mas assim, ó, o processo está carregado de erros, há sinais de direcionamento da licitação e uma parte dos recursos que seriam utilizados de multas de decisões judiciais, o CNJ proibiu que sejam utilizados. Então, eu sinceramente espero que consigamos anular essa compra, porque ela traz prejuízo para a população de Mato Grosso. E, à medida em que nós estamos obtendo informações, pode ser que aquela história fictícia do filme que você assistiu, pode ser que eventualmente nós tenhamos elementos, uma história dessa aqui. Espero sinceramente que não. Espero também. Deputado, obrigado pela tua presença aqui no programa, mais uma vez, mesmo que de forma remota. Oportunidade, sempre à disposição, sempre à disposição.